a resposta para se compreender a ação delituosa, a ação criminosa, está, acho que basicamente, sob dois pilares, né? A falta da estrutura familiar e a falta da religião. Quer dizer, não houve um peso, um contrapeso ali, não houve o reforço necessário para que a criança tivesse um freio, né? Educar é muitas vezes dizer mais não do que sim, né? O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com Luiz Fernando Salles Rossi. Ele é desembargador de Justiça em São Paulo, tem 60 anos e há quase 40 se formou em Direito. Na nossa conversa, Salles Rossi vai falar sobre a carreira e o processo de judicialização que está atualmente o Brasil, com disputas entre o Supremo Tribunal Federal, os políticos e o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Bom, desembargador Luiz Fernando Salles Rossi, é um prazer receber o senhor aqui na TV Câmara de Jacareí para essa entrevista. Eu queria começar a nossa conversa falando um pouco sobre a sua infância, né? A gente estava conversando antes da gravação. O senhor nasceu em São Paulo, mas passou quase a vida inteira aqui em Jacareí. Aqui em Jacareí. Primeiro, eu queria agradecer o convite honroso da TV Câmara de Jacareí e dizer que sou telespectador assíduo do seu programa, assisto e gosto muito das entrevistas que você faz. Obrigado. Segundo, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu costumo dizer que eu venho para Jacareí desde o ventre da minha mãe, né? Então, eu tenho família do lado da minha mãe aqui, né? Minha avó nasceu aqui, meus tios-avós nasceram aqui, foram políticos importantes da cidade, prefeito, vereador, e a família do meu avô e da minha avó paternos tem uma propriedade rural aqui em Jacareí desde 1928, então 88 anos as raízes da família do meu avô paterno estão aqui e muito mais de um século a família da minha avó materna, né? Então eu passei a minha infância, parte substancial da minha infância aqui, da minha adolescência, da minha idade adulta, né? Depois que ingressei na magistratura, morei 27 anos aqui em Jacareí e continuo frequentando Jacareí por escolha, né? Tenho uma pequena propriedade rural e faço questão de semanalmente estar aqui. Vai no Mercadão, comer pastel. Vou no Mercadão, como pastel, encontro os meus amigos e fiz muitos amigos aqui, então é uma cidade que eu me sinto assim, um filho adotivo, né? E um filho adotivo que passou dos seus 60 anos de idade, 60 anos aqui, então eu sou muito feliz de estar aqui. E quais recordações que o senhor tem de Jacareí dos anos 60, que o senhor passou a sua infância? Então, eu lembro muito bem onde nós estamos aqui na Câmara, né? O esmaga-sapo, o famoso esmaga-sapo, né? Eu lembro que eu, pequeno, vinha com os meus pais assistir o circo montado ali, onde hoje é o terreno onde o fórum está construído. E eu lembro da sorveteria Leal, eu lembro da fábrica de biscoito, né? Eu tenho uma lembrança, irmã de minha avó materna, a tia Alba, era casada com o tio Jarbas, que era dono da farmácia mais famosa de Jacareí. Então, eu tenho muita lembrança do Walter, do Zezé, que foram funcionários com ele lá há muitos anos, né? Depois, quando me tornei adolescente, comecei a namorar com a minha mulher, nós começamos a namorar com 15 anos de idade. Ela é filha de um notável jacariense, né? Capitão Joaquim Pinheiro do Prado, que dá nome, inclusive, à rua aqui que passa ao lado da Prefeitura Municipal, né? Então
a lembrança que eu tenho de Jacareí é sempre a lembrança do Frumone, do sorvete da Frumone, lembrança do circo, lembrança de andar de cavalo, muito cavalo aqui na cidade. Tinha muito, né? Muito cavalo, muita bicicleta. E então eu passava as férias, às vezes 2, 3 meses das férias aqui na fazenda do meu avô, mas sempre muito, muito próximo da cidade, né? Então a lembrança que eu tenho é a melhor possível. E que tipo de pessoas eram seus pais? Que tipo de educação que eles deram para o senhor? Bom, nós somos 4 filhos, né? Meu pai é um homem muito paciente, muito, muito conciliador, muito voltado para compreender as nossas dificuldades e as nossas virtudes, né? Minha mãe sempre foi uma mulher muito presente na vida da gente, cuidando mais da educação do dia a dia, né? Meu pai sempre muito envolvido com o trabalho, mas presente na vida da gente. E sempre nos deram a chance de ser criança quando tínhamos que ser criança, né? Eu sempre ouvi isso dos meus pais, que a oportunidade de ser criança é uma e única. E a gente deve viver a vida de acordo com a idade que tem, né? Então a criança precisa ser criança, o adolescente precisa ser adolescente, às vezes aborrecente, e o adulto, né? Então eles nos proporcionaram tudo isso, sempre foram firmes na educação, na orientação religiosa, na orientação de família, né? Os valores. Então esses ensinamentos eles fizeram questão de transferir. E a família sempre foi uma coisa muito, muito unida, os meus avós tinham essa visão de que precisávamos todos estar bem juntos para trocar experiências e nos conhecer. Então a vida aqui em Jacareí, especialmente na fazenda do meu avô lá na Estrada de Santa Branca, era uma coisa deliciosa, né? Encontrando os primos, que vinham todos de São Paulo, puxa vida. A família é grande, né? Grande, família grande. Nós lá em casa somos 4 filhos, mas meu avô tinha bem mais netos, então era sempre a cozinha da minha avó, cheirando aquele biscoito, aquele bolo que se fazia no fogão a lenha. Então, essa lembrança eu tenho. E meus pais foram sempre muito presentes, né? E graças a Deus ainda estão vivos e bem de saúde. Né? E o senhor escolhe fazer Direito nos anos 70? Eu entro na faculdade de Direito em 1974 para 75. Faço o primeiro ano da faculdade em 75. A escolha do senhor se deveu a alguém da família ou o que foi? Não, a família do meu pai, especialmente, é de engenheiros todos, né? Meu avô era engenheiro, meu pai engenheiro, os irmãos dele. Eu tinha um tio, que inclusive foi presidente da cooperativa aqui de Jacareí, Cooperativa de Laticínios, o tio Antônio Carlos. Ele era advogado. Mas só veio advogar depois que se aposentou no Banco do Brasil, de onde ele foi funcionário muitos anos. Aliás, a primeira agência do Banco do Brasil aqui foi inaugurada quando ele ainda era funcionário do banco e nós recepcionamos na fazenda do meu avô o presidente do banco na época. Nossa. Veio o presidente Nestor Ioste, que era o presidente do Banco do Brasil, e a agência era ali onde tinha a sorveteria Frumone, um pouquinho mais à frente, vindo aqui para os 4 cantos, era ali a primeira agência do Banco do Brasil. Então, eu resolvi fazer Direito mais por... Eu acho que no fundo, sempre gostei de falar, não é? Nunca foi tímido? Nunca fui tímido, acho que não. Eu não me lembro, viu? E sempre gostei do estudo, sempre fui um razoável aluno e achava que, talvez como advogado, inicialmente não pensei em ser juiz, só depois que entrei na faculdade, no 3º, 4º ano, é que eu me decidi pelo concurso da magistratura, né? Mas o direito não, eu acho que estava na minha veia mesmo, eu acho que os desígnios de Deus é que me escolheu para fazer isso, né? E como é que é o passo a passo aí, desde então, para o senhor virar hoje um desembargador? Porque muita gente não sabe como é que vai subir nesses degraus, né? Certo. De juiz, desembargador, como é que funciona isso? A carreira da magistratura, para que as pessoas compreendam bem, é mais ou menos como a carreira de um oficial militar, né? Que no nosso caso específico começa com o cargo de juiz substituto, né? Ele faz um concurso, passa esse concurso de títulos e provas,
obtém uma média, uma nota necessária, a comissão o julga aprovado, ele, em função da classificação, ele escolhe uma comarca e durante 2 anos ele é juiz substituto. Depois de completados esses 2 anos, ele adquire 3 predicados que a Constituição dá ao juiz, né? A inamovibilidade, a irredutibilidade de vencimentos e a vitaliciedade. São 3 requisitos, 3 predicados que a magistratura tem em razão de dispositivo da Constituição Federal. Bom, adquirida a vitaliciedade, passados os 2 anos, ele começa a escolher a oportunidade de se promover. Então ele se inscreve, sem inscrição ele não será promovido, e em razão da inscrição o tribunal tem 2 critérios, antiguidade e merecimento. A antiguidade obedece o tempo de carreira naquele degrau, e o merecimento, uma avaliação idêntica àquela e mais algum outro acréscimo que a conduta do juiz tenha resultado em anotação no seu prontuário. Não tem mais concurso daí pra frente. Não tem mais concurso. Na realidade, ele disputa a vaga com outros colegas, obedecendo o critério de antiguidade e de merecimento. Hoje a carreira está diferentemente estruturada do que foi durante o meu tempo de juiz. Então hoje ele entra na carreira como substituto, depois passa em entrância inicial, depois intermediária e final. E depois o Tribunal de Justiça. A entrância inicial é uma comarca de pequeno movimento judiciário, com poucos habitantes, poucos eleitores, uma receita menor. Vamos dar um exemplo, não que isso não signifique a grandeza de Santa Branca. Santa Branca é uma grande comarca, né? Mas é uma comarca inicial, de entrância inicial. Ou a intermediária, uma comarca como, por exemplo, Caçapava, comarcas menores, né? Aqui na região, basicamente Caçapava. E a entrância final. Jacareí já foi entrância intermediária, hoje já é entrância final, assim como São José dos Campos, Taubaté. Por conta do número de população. Na realidade, a ideia de mudar a divisão da entrância também é de fixar o juiz na comarca. Porque muitas vezes ele se deixava uma determinada comarca onde ele bem estava, para, em razão da carreira, ter que ir a São Paulo. Hoje ele não precisa mais fazer isso. Hoje ele pode ficar na comarca, se promover na comarca, terminar o primeiro grau na jurisdição, numa comarca como Jacareí, São José, Taubaté, e depois ir direto para o tribunal, né? O critério para chegar no tribunal é o mesmo, antiguidade, merecimento, é assim que funciona. E o papel do desembargador qual é? Como é que é a sua rotina lá? O que o senhor costuma fazer? O desembargador, eu sempre digo, é o juiz que com mais experiência é provocado pelo recurso para reexaminar a decisão do juiz de primeiro grau. Então, toda e qualquer decisão dada por um juiz numa determinada comarca, decisão que seja passível de um recurso, esse recurso vai ao Tribunal de Justiça e é um desembargador que julga. Quer dizer, o desembargador não pode tomar a decisão sozinho de julgar esse julgamento, né, digamos assim. Ele tem que receber essa provocação. Ele recebe essa provocação. A gente sempre diz que a jurisdição é inerte, né? Quer dizer, não há ação na justiça que não seja mediante provocação. Quer dizer, o autor, quando entra com a ação, provoca o juiz, o Estado juiz, para que se manifeste sobre o pleito dele, né? Entra com uma ação de despejo. Obtenção qual é? Desejar que o inquilino que não paga o aluguel seja despejado. Uma ação de investigação de paternidade. Obter a declaração de que o réu é o seu pai. Uma ação de divórcio. Romper o vínculo do casamento e extinguir a relação de divisão de patrimônio. Enfim, são várias as ações. No tribunal, desde que haja manifestação do inconformismo, desde que haja vontade da parte de ver reexaminada a mesma questão, ele pode exercer o direito de recorrer e, na medida que ele recorra, o tribunal, então, já não mais por um desembargador só, toda a decisão do tribunal é colegiada, né? São 3 desembargadores que compõem uma turma julgadora, então esses 3 vão rever a decisão do juiz de primeiro grau, eventualmente confirmá-lo, eventualmente reformá-la. Quando o senhor foi juiz, o senhor foi juiz criminal da família? Eu fui tudo. Tudo? Tudo,
eu fui juiz corregedor de presídio, eu fui juiz de família, fui juiz civil muitos anos, fui juiz corregedor da FEBEM, estadual da FEBEM, fui juiz da Vara Especial da Infância, que cuida de menores infratores. Eu estou na magistratura há 34 anos, né? Então eu andei. Andei. Eu fiz essa pergunta porque eu queria, tenho a curiosidade de perguntar para o senhor, se nesses anos todos, como na parte de juiz criminal, se teve algum caso que mais marcou o senhor nesse tempo todo, ou algum outro tipo de situação que o senhor teve que lidar que foi bem complicada? Eu fui juiz de Campos Jordão e eu me lembro, o réu era acusado de homicídio e a denúncia foi feita pelo Ministério Público e ele, ao ser interrogado, descreveu a seguinte cena. Ele era pai de 7 crianças, viúvo, estava dentro de sua casa, com as crianças todas guardadas já no tardar da noite, quando de repente houve um barulho muito forte na porta de entrada. Um barulho na garagem, ele tinha aquela perua veraneio, uma perua grande e tal, em que ele transportava esse bando de filhos que ele tinha. E ele ouviu aquele barulho, levou os filhos para um quarto mais reservado, pegou a arma e ficou se protegendo, imaginando que se o ladrão entrasse na casa, ele desferiria um tiro. Essa é uma cena, vamos dizer assim, não vou dizer comum, mas que os filmes retratam e que muitas das cenas do dia a dia podem representar uma coisa igual. Mas a curiosidade é que ele descrevia que estava com os filhos dentro do quarto e que as crianças, muito agitadas, só se acalmaram quando ele tirou o sapato, os pés, tirou as meias e deixou que as crianças pintassem o seu pé. Pintassem a unha do seu pé, pintassem o calcanhar do seu pé, e as crianças então ficaram ali distraídas e se acalmaram. Ele era reconhecidamente uma pessoa bem conceituada na cidade, um homem muito paciencioso, e o conjunto probatório, o conjunto de provas, depois do interrogatório dele, demonstrou o quê? Que ele, além de ser uma pessoa muito educada, muito paciente, muito religiosa, só chegou a disparar o tiro, que foi o que ele fez ao final, e matar 2 pessoas que entravam na casa dele, porque ele esgotou todas as possibilidades de evitar que aquilo acontecesse. Eu até me lembro que quando eu avaliei o conjunto e eu absolvi, apesar da prova evidente de que ele é o autor, mas ele estava em legítima defesa, e era uma legítima defesa que a lei às vezes considera isso putativa, quer dizer, imaginária. Ali não era uma legítima defesa real, verdadeira. Ele estava em risco com a sua vida e dos seus filhos. E ainda brinquei, puxa vida, eu não tenho paciência para que ninguém mexa no meu pé. Imaginei que um homem com 7 crianças, para acalmá-las e deixá-las tranquilas, ele foi capaz de tirar as meias e deixar que as crianças assim o fizessem. E eu disse, um homem desse é muito paciente mesmo, não é? Isso não fica da boca para fora. É uma conduta de alguém que sabe bem o controle emocional que deve ter. Então eu, diante disso e do conjunto das provas, eu o absolvi, não é? Declarando a legítima defesa e dizendo que não havia outro meio que não fosse aquele para evitar a defesa da vida para impedir que a agressão se desse e proteger a vida dos filhos e dele mesmo. Nesses casos, quando o senhor vai julgar, foi juiz criminal, o senhor nunca teve dúvidas, por exemplo, aplicou uma pena, depois foi para casa, ficou pensando, não sei se é certo, alguma coisa assim ou não? A legislação eleitoral dá ao jovem de 16 anos a possibilidade de escolher o presidente da República, o prefeito da cidade onde ele vai morar, não é? Que é um compromisso, que é uma conduta, uma exigência muito importante.